Alô, alô, tudo pronto, tudo preparado para mais uma história fantástica aqui do nosso canal. Porém, fantástico de verdade é quando você opta, é quando você se decide, dizendo: Paulinho, eu quero ser membro do teu canal, Paulinho. Puxa, isso é de uma felicidade extrema para mim. E eu só tenho que agradecer. E começo agradecendo a você que fez essa opção. E as pessoas me questionam: Paulinho, mas é importante que eu me torne membro do canal? É importantíssimo. Sim, tem uma importância sem igual, porque o YouTube valoriza muito um canal que tem vários membros. Ele propaga para todo mundo, dá força para o canal, chega mais gente. Você vai me dar uma grande força. Só que eu quero que você esteja consciente do seguinte: quando você entra aqui no canal para ouvir uma história, já é de uma ajuda extrema. Então, olha, você que não optou em ser membro, eu digo a você já está me ajudando demais. Só de estar no canal, porque eu sei quantos bons canais existem. E você optou pelo nosso. Isso é um privilégio meu. Muito obrigado. Assim como é um privilégio meu receber as histórias que eu recebo, porque uma mais linda do que a outra. Agradeço mais a confiança das pessoas que me escrevem. Agora, quando você resolve ser membro do canal, nossa, aí a ajuda é maior ainda. Paga, custa R$ 6,99 por mês. A partir daí. Mas é aquela coisa, você sai quando você quiser, não tem obrigatoriedade de seguir sendo membro, não. Você entra, sai, volta depois. O critério é todo seu, a escolha é toda sua. Ô Paulinho, eu queria ser membro. R$ 6,99 por mês, a partir daí. Aí você se torna prêmio. Pode ser VIP ainda, pode ser diamante, como é o William de Bem. Entra para o nosso canal, seja membro. Abaixo do vídeo, todas as normas e instruções do YouTube para que você possa ser nosso membro, nossa membra, tá bom? É isso. Bom, ô Paulinho, e eu ouvi falar de Pix. Pode apoiar o teu canal com Pix? Pode. Porque bem ao lado do título, o que eu faço? Eu deixo um telefone. Aquele telefone é chave Pix. Ele é o WhatsApp e é chave Pix. Então, se você quiser apoiar o canal com algum Pix, você pode enviar por ali. Agora, se quiser mandar uma mensagem, pedir uma oração para a senhora Dona Elza de Brasília, narrar a história. Tem gente que, ao invés de escrever, prefere narrá-la pelo WhatsApp. Pode também. Então você pode narrar a história que eu receberei com muito prazer, amor e alegria. Quero agradecer Maria Madalena. Maria Madalena virou nossa assinante há 3 dias. A Lucinete Ferreira voltou a ser assinante há 4 dias, Lucinete. Lúcia Mendes de Lima virou assinante há meia dúzia de dias. Josiane Castro virou nossa assinante fresquinha há 1 semana. E a Naldir Barbosa virou assinante e é VIP, além de tudo, é VIP. Maravilha, hein? Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Isso posto, começa agora mais uma história daquelas que impressionam, porque é uma história muito carregada de mistérios. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história misteriosa acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Leia Maria Lima e hoje eu quero lhe contar a incrível história do meu avô, seu Braulino. Seu Braulino, meu avô, minha amada avó, Dona Cícera. Uma história cheia de mistérios e sobrenaturalidades. Para que todos possam entender, eu terei que ser detalhista e contar a história desde o seu princípio. Então, se eu me alongar um pouquinho, Paulinho, já peço desculpas, mas é para todo mundo entender direito essa história, que é muito bonita. Além de ser
fantástica, incrível, misteriosa, a história é linda. O meu avô, seu Braulino, ele era afamado por suas mãos santas. Eu falando assim, eu posso causar uma impressão errada nas pessoas. Mas essa fama se deu porque na terra que meu avô colocava a mão, tudo dava, tudo produzia. Isso fazia com que os fazendeiros ali daquela região chamassem o vovô para ele salvar as lavouras que estavam praticamente perdidas. E lá ia o vô Braulino. E na maioria das vezes, o caso se resolvia. Foi exatamente por isso que ele acabou indo trabalhar na fazenda do Dr. Galvão. Dr. Galvão, um dos homens mais ricos e poderosos daquelas bandas. Dr. Galvão, ele tinha uma bela fazenda e não se entendia, ninguém entendia na verdade o porquê das terras não serem tão produtivas assim. As terras do Dr. Galvão. Aí meu avô foi para lá, ainda jovem, ele contava naquela época 30 anos de idade, e com suas mãos já calejadas e santas, ele mudou a história daqueles alqueires que passaram a ser os mais produtivos da região. Ele sabia como revolver a terra, arava com burro, não era trator puxando a máquina não, viu, Paulinho? Era burro que ia puxando o arado, sabe? E ele revolvendo a terra, adubando a terra. Ele transformava, ele tinha esse poder, era a força das mãos e do trabalho, do suor dele. Na verdade era isso. O suor dele ia pingando na terra, ele dizia, e era aquele suor que fazia com que a terra passasse a produzir. De lá, o doutor Galvão não permitiu mais que meu avô saísse da sua fazenda, mas de jeito nenhum. E foi ali, na fazenda Bom Retiro, que o meu avô foi formando a sua família. Teve ao lado da vovó Cícera 9 filhos, dos quais ele conseguiu criar 6 com a vovó, né? 6 na avó, 6. Entre estes, a minha amada mãe, a dona Alda, é a minha mãe querida, mas veja você o que é a vida. 25 anos depois do meu avô estar naquela fazenda, a Bom Retiro, o doutor Galvão resolveu vender as terras. E os novos proprietários não queriam ficar com o velho funcionário. Foi quando o doutor Galvão veio conversar com meu avô. Ao invés de uma indenização decente pelos 25 anos de trabalho prestados ali, o doutor Galvão veio com essa história. Ô, seu Braulino, sou muito grato pelos seus serviços prestados aqui na Bom Retiro, ao longo desses anos todos. E como o meu sobrinho agora, seu Braulino, é prefeito da cidade, só acredita que eu consegui com ele uma casa para o senhor na cidade? Então, seu Braulino, eu vou dar uma casa na Vila Júlia, que aliás leva o nome da minha esposa, Vila Júlia, devido à minha mulher. É uma casa boa de Coab, sabe? É de Coab, mas é boa que é danada. E você não vai precisar pagar nada, não. A prestação da casa eu pagarei para o senhor. Pode ficar sossegado. Então a casa o senhor está ganhando mesmo de presente. O senhor vai viver lá mais a sua família. E digo uma coisa para o senhor, não é só isso não. Você ainda vai trabalhar na prefeitura, que eu arrumei um lugarzinho para o senhor trabalhar lá na prefeitura. Meu sobrinho é o prefeito agora. O senhor sabe, né? Quer dizer, o senhor vai ter o seu canto, vai ter o seu emprego e tá tudo certo, senhor. O senhor vai gostar, seu Braulino. O que o senhor achou? O Paulinho, era assim, a conversa foi essa. Você tá pensando que alguém se ofendeu com isso? Não, que nada. Minha avó e tios ficaram felizes, porque eles queriam mesmo eram se mudar. De novo esse pedacinho. Minha avó e tios ficaram felizes. Eles queriam mesmo era se mudar para a cidade e surgia ali a grande oportunidade. O meu avô
é que ficou assim um pouquinho triste, porque ele amava demais a vida ali na Bom Retiro, na roça, naquelas terras que ele cultivou, melhorou, plantou, colheu. Nossa, ele trabalhou tanto ali. Mas vocês vão me entender que tudo isso, em verdade, fazia parte do destino do meu avô. Embora, hoje pensando em tudo, foi mesmo um jeito muito prático e tranquilo do Dr. Galvão se livrar dos encargos, os encargos empregatícios que ele tinha para com o meu avô. Esse arranjo foi feito por ele, ficou muito mais barato do que uma indenização decente, até porque a mensalidade da casa de Coabe era bem pequenininha, era mínima. Mas eu não estou aqui para discutir esse assunto. Eu estou aqui para relatar os fatos misteriosos dessa história e deixo depois para cada um o direito de pensar em tudo. Dessa conversa com o Dr. Galvão, menos de um mês depois, a família inteira se mudou para a cidade. Todos estavam felizes, menos o vovô, seu Braulino, que saiu da Bom Retiro, deixando que lágrimas escorressem pelo seu rosto, um rosto já marcado pelo sol e pelas rugas. As lágrimas caíram na terra da Bom Retiro. O povo mais humilde não entende nada dessas coisas de lei, você sabe, né, Paulinho? Infelizmente, sempre foi assim aqui no Brasil. Os mais espertos, eles acabam abusando, às vezes, da inocência dos mais simples. Bom, chegaram à Vila Júlia. A Vila Júlia recebia esse nome devido à esposa do Dr. Galvão. Até isso, foram morar na Vila Júlia. Entraram na casinha de Coabe. Cada filho logo arrumou um serviço na cidade. Inclusive a minha mãe, né, mamãe? A mamãe arrumou um serviço na cidade. E o meu avô foi trabalhar na prefeitura. De início, como ele tinha muita prática no trato com animais, meu avô, ele era agricultor, mas também lidava com os bichos da fazenda. Então ele foi cuidar da mula Estrela e a sua carroça de recolher o lixo da cidade. Diz que era até bonito de ver. A mula puxava a carroça e meu avô ia recolhendo as latas de lixo e jogando o seu conteúdo na carroça. E ele gritava para a mula Estrela para ela ou tocar ou parar. Ele gritava para ela tocar, toca mula, e lá ia a Estrela. E o meu avô, quando queria que ela brecasse, oba, brecou mula. E ela obedecia. Mas o prefeito, que era novo, queria mostrar serviço e logo substituiu a carroça da mula Estrela por um caminhão. E para não deixar o meu avô sem função e nem sem emprego, então o prefeito colocou meu avô para trabalhar no cemitério da cidade. Vô Braulino, ele ali seria uma espécie de vigia. E no começo foi assim, mas o seu Braulino, ele era um homem extremamente trabalhador e ele foi notando que, como vigia, ele tinha muito pouco a fazer dentro do Campo Santo. E aí ele começou a fazer outras coisas. Ele começou a plantar dentro do cemitério aqueles túmulos esquecidos, abandonados. Então o seu Braulino, por conta própria, se aproveitando de material que sobrava ali no cemitério de outras obras, ele acabava reformando e plantando flores sobre os mesmos. Plantava margaridas, pés de cravos, roseiras, e começou a haver uma transformação dentro daquele cemitério sisudo e árido. O cemitério que antes não chamava a atenção de ninguém devido ao abandono, ou chamava apenas por esse aspecto de abandono, de repente começou a ser percebido, notado pela população. E o prefeito passou a ser elogiado pela incrível mudança à vida no Campo Santo. Ô prefeito, agora sim, hein? O cemitério nem parece mais aquele.
está o verdadeiro Campo Santo, um jardim florido de tão lindo que está. E o prefeito que não era bobo nem nada, ele sabia muito bem que ele não tinha feito nada. Por que então aqueles elogios estavam acontecendo? Por quem? Era por meu avô, era por ele. E aí o prefeito foi lá ver o que acontecia. E o próprio prefeito ficou encantado e soube que o grande responsável por tudo era o homem das mãos santas, seu Braulino, meu avô. O prefeito se entusiasmou tanto que promoveu o meu avô a administrador do cemitério. Meu avô não visava isso quando começou, mas tudo bem, acertou com o prefeito, inclusive aceitou o cargo e passou a ter mais liberdade para agir dentro do cemitério. Passou até a ganhar um pouquinho mais, né? Um pouquinho, né, vó? Um pouquinho. E ali o meu avô foi ficando. E o cemitério se transformou numa atração, Paulinho. Virou uma atração para muita gente. Naquelas covas simples, apenas com terra em cima, agora se via um pequeno jardim florido. E isso foi atraindo as borboletas, os pássaros. Seu Braulino era assim, ele colocava amor em tudo que ele fazia. E até naquele trabalho mais humilde, que era para ser apenas vigia de cemitério, ele transformou aquilo numa verdadeira obra de arte. Quem faz com amor, né? Vê logo a diferença. E o seu Braulino via toda a diferença. Ele ria e dizia que não, que ele curtia era aquela paz do lugar do cemitério. Ele gostava dali. E eu preciso aqui dizer que a minha avó, a senhora Dona Cícera, a minha avó, era uma mulher muito intensa. E ela vivia cobrando coisas do meu avô. Assim, nada demais, apenas aquelas cobranças naturais de determinadas mulheres, né, vó? Aquelas cobrançazinhas. Então o vô Braulino, ele gostava de evitar essas conversas, ele não queria ser cobrado pela vovó. Ele queria paz. E ele acabava por estender o seu tempo ali no cemitério, ele preferia ficar por lá. O horário dele era, por exemplo, de 8 da manhã às 5 da tarde. E ele exagerava. Chegava às 6 da manhã no cemitério e acabava ficando até às 7 horas da noite. A minha avó ficava brava. Eita, homem que ama um cemitério, gente. Braulino, tu prefere os mortos do que os vivos, é? Raiava minha avó com meu avô. Ele ria e, no fundo, ele concordava. Porque a vovó não havia dito nenhum absurdo. Era a preferência dele mesmo. Por incrível que pareça, era exatamente isso que acontecia. No cemitério anterior ao meu avô, havia uma paineira. A paineira já estava lá. Então, quando o meu avô chegou no cemitério, a paineira já estava lá, crescida, linda. E ela ficava numa lateral onde se discutia os limites do cemitério. E essa paineira, se antes do vovô andava maltratada e desfolhada, com os cuidados do meu avô, essa paineira também se transformou. Se tornou muito verde em seu tronco, ganhou novos espinhos e viço, e se encheu de folhas verdes e bonecas de paina. Os pássaros acabaram atraídos para a tal da paineira também, e começaram ali a construir os seus ninhos. E a coisa mais linda, os casais do João de Barro começaram a fazer suas casas nos galhos dessa paineira. E por incrível que pareça, parecia até uma Vila Júlia, né, vô? 5 casas. Vocês acreditam que na paineira foram construídas 5 casas de João de Barro na mesma árvore? Também isso virou uma grande atração do cemitério. Vinha muita gente fotografar, mas o que aconteceu de mais notório foi que a paineira fez a mais agradável sombra sobre vários túmulos ali. Sepulturas que antes ardiam no sol, agora não. Agora tinham a proteção da sua sombra.
E aquele passou a ser um pedaço favorito do meu avô no cemitério. Então ele levava a marmita com o seu almoço e quando dava 11 horas da manhã, ele se sentava debaixo da paineira. Ah, detalhe, ele fez até um banquinho de madeira para ele se sentar ali. Então era no conforto da mangueira, né? No conforto, desculpa, da paineira. Então ele colocava debaixo da paineira o banquinho de madeira, se sentava ali e ali ele fazia a sua refeição. Dizia que aquele era o melhor momento do seu dia. E foi num desses almoços que um dia o meu avô observou a miúde aquela sepultura. Ele começou a dar uma vasculhada assim, com os olhos, naquela sepultura. Ela era a sepultura mais esquecida e abandonada daquele Campo Santo. A mais esquecida. Vovô dizia que aquela sepultura jamais tinha recebido qualquer visita. Nunca ninguém tinha ido lá para visitar aquela sepultura. Estava esquecida, estava em cacos. Meu avô cuidou daquela sepultura, a reformou inteirinha, fez uma lateral em tijolos e deixou o interior com terra fofa. E ali, com as mãos santas que ele possuía, ele plantou roseiras, pés de cravo, margaridas. A sepultura era agora uma das mais lindas do cemitério. Era muito beneficiada essa sepultura pela sombra da paineira. E durante esse almoço em especial, quando deu meio-dia, porque meu avô, o horário dele de almoço era de 11 ao meio-dia, era uma horinha de almoço. Quando deu meio-dia, o horário que ele voltaria a trabalhar, o meu avô olhou e viu brilhar algo assim no meio das margaridas brancas assim. Ele viu, ele enxergou aquele brilho. Ele imaginou que fosse ouro. Para reluzir daquela forma, só podia ser ouro. E era, em verdade, uma correntinha com um pingente em forma de coração. Mas era um relicário aquilo. O coração, ele abria. Meu avô pegou a correntinha, pegou o pingente, o coração, e abriu aquele coração. E quando ele abriu o coração, ficou admirando a beleza da foto que havia ali dentro. A foto de uma moça muito bonita mesmo. Meu avô abriu o coração e ficou olhando assim, fascinado por aquela moça. O meu avô apanhou então a correntinha, mais o relicário, e colocou no bolso da calça. E ele imaginou que alguém, admirando a beleza das flores do canteiro, porque era a sepultura que agora era mais admirada, era mais abandonada, mas depois das mãos santas do meu avô, se transformou na mais admirada do cemitério. Então ele calculou, falou, alguém veio olhar aqui as flores, a beleza das margaridas, e deixou cair, né? Essa correntinha. Mas com certeza quem deixou cair vai voltar aqui, porque é uma peça valiosa, é de ouro. É de ouro. A correntinha é de ouro, o relicário é de ouro. Então ele imaginou que não demoraria muito tempo, iria aparecer o seu dono ou a sua dona. Até naquele dia, fez um tempo maior na hora do descanso do almoço e permaneceu ali debaixo da sombra da paineira até mais tempo. Meu avô foi ficando ali. Quem sabe a pessoa que havia perdido a peça voltaria ali para reclamar. E ele estava ali pronto para devolver. No entanto, ficou ali mais uns 30 minutos, mais uma meia hora se passou, e aí ele resolveu voltar para sua lida diária. Mas a verdade é que aquela sepultura abandonada virou uma espécie de xodó do meu avô. Xodó mesmo. Mas era uma tumba onde quem estava ali sepultado era totalmente desconhecido, porque não tinha sequer um nome na sepultura. Nada. Exatamente por isso o meu avô, de vez em quando, ele comprava então um maço de velas e ele acendia naquele túmulo. E ali ele rezava por uma alma desconhecida, de quem pudesse ali estar sepultado ou sepultada. Quando chegava a ocasião assim de finados,
era comum as pessoas irem ao cemitério sem ter propriamente um túmulo onde rezar. Iam porque tinham um parente morto em outras cidades. Normalmente isso acontece, e a presença no Campo Santo era a maneira que se encontrava de homenagear esse ente querido. Então essas pessoas perguntavam para o seu Braulino, o administrador do cemitério: onde, seu Braulino, que eu posso fazer uma oração? Meu parente não está sepultado aqui. Aí meu avô não tinha dúvida, ele pegava a pessoa pela mão e levava até a sombra da paineira e mostrava o túmulo abandonado ali. E ele dizia: olha, pode rezar aqui. Aqui é a tumba do desconhecido. Aqui é a tumba do desconhecido. É aqui que você tem que fazer sua reza, sua oração. E a pessoa em questão ali fazia a sua oração. Com relação à corrente encontrada, o meu avô ainda a mantinha no bolso da calça. Todos os dias ele esperava que a dona daquele relicário fosse aparecer atrás da peça perdida, mas todos os dias, na hora do seu almoço, ele pegava a correntinha no bolso. Ele acabava de almoçar, pegava a correntinha no bolso, abria aquele coração e ficava observando a beleza daquela moça ali no retrato. Meu avô estava fascinado por aquela moça ali. Às vezes, ele ficava um tempão observando os detalhes daquela moça, sabe? E ele ficava cada vez mais encantado com o que ele via. Tanto que ele começou a torcer para que a moça logo aparecesse. Ele queria conhecer quem era aquela mulher. Ele começou a torcer para aquela moça surgir e reclamar: olha, o senhor não viu uma correntinha? Ele teria o prazer e a honra de tirá-la do bolso. Falou: é essa aqui? Ele começou a torcer para que a dona da joia aparecesse ali no cemitério, embora ele pensasse que também podia de repente ser um homem, o seu dono, sei lá. Nessas horas se entristecia e torcia para que fosse a moça. Ele queria que fosse aquela moça. Mas um dia em casa, distraído ao trocar a calça do serviço para que fosse lavada, seu Braulino esqueceu a corrente no bolso da calça. Mas a minha avó, Dona Cícera, excelente dona de casa, antes de lavar qualquer peça, ela verificava os bolsos, se ela encontrava alguma coisa, né, algum objeto, algum bilhete. Ô vó, algum bilhete? Não, eu sei, algum recado que o meu avô pudesse ter esquecido no bolso, ou uma notinha de dinheiro, sei lá, alguma coisa assim do gênero. A minha avó dava uma verificada no bolso da calça. E a vovó encontrou a corrente de ouro com o relicário. E a vovó ficou admirada com a beleza da peça. E ao ver o pingente, o coração, ela logo percebeu que pela espessura do coração era de abrir. E ao abrir, se deparou também com a foto da moça linda, linda, linda. A minha avó olhou, viu a moça tinha assim um cabelo preto, um olhar expressivo, um sorriso tímido, mas era uma moça muito bonita. E ela achou assim, na calça do meu avô, na calça de serviço dele. Isso umas 8 e pouquinha da manhã, e como ele ia cedo para o cemitério, o vovô voltou correndo. Daí a pouquinho meu avô estava de volta e perguntou para minha avó: ô Cícera, é Cícera o nome da minha avó, mas ele chama a minha avó de Cícera. Ô Cícera, você não achou nada no bolso da minha calça, não? Você não achou alguma coisa aí no bolso da minha calça, não, Cícera? Aí a minha avó segurando na mão e balançando assim a correntinha: é isso aqui que você está procurando? Onde foi, Braulino, que você arrumou isso aí? Onde foi que você arrumou? Aí o meu avô contou. Não, Cícero, eu achei lá no cemitério, deve ser de alguém que perdeu,
já tem uns dias já que eu encontrei, já tem mais de mês já, mas eu tenho que levar todo dia comigo, vai que o dono aparece. Aí eu tenho que devolver. Então a minha avó devolveu para ele a peça. Mas sabe quando a pessoa fica assim com uma pulga atrás da orelha? A minha avó, foi o que aconteceu com ela, né, vó? A minha avó Cícera ficou com aquela pulga atrás da orelha. Ela ficou meio que cismada. Ela ficou meio que... Sabe, aquela história... Bom, hoje, como eu sei o seu desfecho, eu posso afirmar que a minha avó foi enciumada mesmo. Eu não tenho medo de usar essa expressão, não. Ela agora não está aqui perto. Ela foi enciumada mesmo. Ela viu o tamanho da empolgação do meu avô ao reencontrar a peça. E para piorar a situação, dali para frente, ela espreitava e via quando o seu Braulino, ele deitava na rede lá de casa, tirava aquela correntinha do bolso, abria o coração e ficava admirando, olhando para aquela foto do relicário. Nessas horas, ela percebia que o vovô ficava com os olhos até vidrados. A dona Cícera, minha avó, ela não se aguentava de ciúme e falava: Ô Braulino, o que você está fazendo com isso no bolso até hoje, ó? Ainda não apareceu o dono disso, não? Você tem que devolver para o dono. Ou deixa guardado num canto lá no cemitério. Ou uma hora você pode perder essa porcaria e depois outra. Não é bom andar com coisa de cemitério para cima e para baixo, como você faz, Braulino. Eu sou contra isso, viu? Traz isso para dentro de casa, isso não é bom não, você achou lá no cemitério? Meu avô ficava calado. Ele pegava aquilo na mão, ele abria o coração, olhava aquela foto daquela moça bonita e guardava novamente em seu bolso. E aquela mudança dele foi incomodando a minha avó. A verdade era que meu avô ficou muito mudado desde que ele encontrou aquela peça. Ele parecia estar num outro mundo, encantado com a beleza da moça do relicário. A vovó perguntava para ele: Ô Braulino, você anda muito estranho? Você tá bom, Braulino? Tá tudo bem com você? Eu acho que você não tá muito bem, não. Você anda muito quieto ultimamente? Pensando em quê? Você anda muito pensativo, é? E foi bem depois de que você encontrou a tarde da correntinha de ouro. Já falei pra você. Isso não é bom, você achou em cemitério, deixa lá, homem. Você fica trazendo isso pra dentro de casa? Ou então vai na igreja e passa uma água benta. Você quer? Eu faço isso pra você. Eu levo na igreja comigo e passo uma água benta nisso. Foi nesse dia que meu avô aproveitou um fato e achou de explicar pra vovó por que ele estava preocupado. Ele acabou encontrando a desculpa perfeita para minha avó não ficar tão enciumada. Ele já tinha percebido isso. Falou: não, Cícera, a minha preocupação é outra. E o que é? É que o secretário de obras da prefeitura, ele esteve lá no cemitério e estava fazendo um projeto para aumentar lá o cemitério, ampliação do cemitério. Só que ele está dizendo que vai ser necessário derrubar a paineira que existe lá. E isso me deixou muito abatido e triste, porque se derrubar a paineira, vai acabar com a sombra daqueles túmulos, especialmente do túmulo abandonado, o mais abandonado do cemitério, onde eu achei lá a correntinha, e que agora está tão bem cuidado, sabe, tão bem zelado. Eu estou triste exatamente porque eu não quero que derrubem a paineira lá. Mas essa ainda não era a principal questão. É que o secretário de obras falou que aquele túmulo, justo aquele túmulo abandonado, teria que desaparecer. Teria que simplesmente dar vez para um muro que seria construído ali. E como não havia mais ninguém que reclamava aquela sepultura, e nem mesmo registro algum de quem pudesse estar ali enterrado, o secretário disse que se houvesse ossada, a ossada seria colocada lá no ossário.
e que aquela parte deveria ficar livre. Isso tudo era, de acordo com as palavras do meu avô, o que mais o entristecia. Foi quando a vovó, na sua inocência, acabou dando uma ideia para o vovô. Uai, homem de Deus, você é amigo do prefeito? Ô, Braulino, vai lá, conversa com ele, vai na prefeitura conversar mais o prefeito. Explica a importância para ele da paineira, a sombra que ela faz nos túmulos e comenta dos passarinhos, dos ninhos que tem lá, as casinhas de João de Barros, que são tão lindas casinhas. Quem sabe você convence o prefeito? Foi nessa hora que o meu avô abriu um sorriso e sentiu que a sua mulher tinha razão. Quem sabe? Então ele foi conversar com o prefeito. Foi lá na prefeitura. Afinal de contas, ele era o administrador do cemitério. E ele até chorou diante do prefeito, relatando a importância da paineira para o cemitério. Suas aves, sua sombra, a beleza das painas quando amadureciam e saíam voando, pareciam neve voando pelo cemitério. E deu certo. O prefeito acatou tudo que meu avô dissera. E aí o prefeito conversou com o secretário de obras que fizesse a expansão, sim, mas sem tocar na paineira e adjacências. Foi uma grande vitória para o meu avô. Uma grande vitória. Apesar do meu avô não saber quem era que ali estava sepultado, mas ele sempre ficava sentado embaixo daquela paineira, olhando para aquela tumba, olhando para aquele relicário e, como se diz, né, ficava imaginando: quem será essa moça? Quem poderia ser? Por que não tem nome a pessoa que está sepultada aqui? Porque muitas vezes o nome estava ali, mas será que foi apagado? Em todos os outros túmulos tinham um registro, aquele não. Até que um certo tempo, ele perguntando para o pessoal lá do cemitério, ele foi perguntando para as pessoas mais antigas, ele foi atrás de um coveiro que já estava aposentado. Olha só, o coveiro já tinha se aposentado, tinha saído do cemitério, e ele foi atrás do seu Antônio conversar com ele. Aí seu Antônio foi lá no cemitério com meu avô, olhou e falou: olha esse túmulo. Ah, Braulino, esse túmulo pertenceu a uma moça. Nossa! Mas olha, faz muito tempo que ela está aí e não acha nem registro mais. Aí procuraram registros lá, os mais antigos, e acharam até o nome do túmulo, ou pelo menos o sobrenome da família. Era uma moça cujo nome era Florinda. Florinda. Mas já tinha muito tempo, mais de 30 anos que aquele túmulo estava ali esquecido. Mas a verdade é que já fazia mais de 30 anos que aquele túmulo estava ali esquecido. E aí um dia, meu avô sentado debaixo daquela paineira, ele percebeu que veio uma sabiá. E a sabiá começou a cantar. Mas parecia que a sabiá queria cantar para ele como se fosse um aviso. Cantava sabiá. Meu avô, até para testar, ele ficou assim de pé, meio que querendo espantar a sabiá, mas ela não se espantou. Ela não saiu de lá e ela continuou cantando. Meu avô saiu, foi fazer o que precisava fazer, e quando ele estava lá na casinha que ele ficava, ele escutou à distância a sabiá cantando outra vez. Mas cantava tão forte, tão alto, tão bonito. O que ajudou é que já era fim de tarde e estava bastante silêncio já no cemitério. E o canto da sabiá ecoava pelo cemitério. Chamou a atenção do meu avô e ele correu lá para ver e falou: puxa vida, mas o que essa sabiá cismou? Vai fazer ninho ali. Ele tinha certeza que era um ninho que ia sair ali. E quando ele saiu da portaria
de encontro de novo à paineira para observar de perto a sabiá, meu avô viu de longe uma moça beirando aquele túmulo. Ele olhou assim à distância e era uma moça bonita, ela era uma moça alta, estava assim com uma blusa florida, um vestido comprido, um cabelo preto, solto até a cintura. Ele estranhou, porque durante o dia inteiro ninguém tinha entrado no cemitério e já era fim de tarde, já quase a hora do cemitério fechar. Durante todo o dia ele não viu ninguém por ali, até mesmo para ir até lá onde ficava esse túmulo mais antigo, pouca gente ia, era mais nos fundos do cemitério. Então ele veio, meu avô veio caminhando, vendo aquela moça. Ele até estranhou, ele se lembrou que aquela moça tinha mais ou menos, meu Deus, tá parecendo a moça do relicário, tá parecendo a moça, peraí, tá parecendo a moça. Ele tirou do bolso, ele andava com a correntinha no bolso, ele tinha certeza que a dona iria aparecer. Ele arrancou do bolso a correntinha e pensou consigo, se for ela eu vou devolver a correntinha, só pode ser, porque é a cara dela, ela deve ser a dona. E ele foi andando, caminhando no sentido em que estava a moça, prestando atenção máxima naquela moça, e a sabiá cantando, mas conforme ele foi chegando perto assim do túmulo, acreditem, a moça foi desaparecendo no ar, até que a moça foi virando uma espécie de neblina, fumaça, e diante dos olhos do meu avô, a moça desapareceu. Sumiu. Assim, sumiu do nada, na frente dele, desapareceu. Houve aquele silêncio. Meu avô ficou impressionado, porque a moça desaparecera da sua frente tal qual aparecera. E foi a partir daquele dia que o meu avô teve a certeza absoluta de que ele tinha visto uma alma do outro mundo. A moça do relicário era a mesma moça. Ele tinha certeza absoluta de que era isso. E ele associou o seu aparecimento ao canto da sabiá. Porque era uma sabiá que cantava diferente, muito alto e muito forte. E agora, dentro do cemitério, era assim. A cada vez que ele ouvia o canto daquela sabiá, ele ia na direção da paineira. E ele via de longe o vulto da moça. E quando ele se aproximava, ela simplesmente desaparecia. E foi a partir dali que meu avô teve absoluta certeza de que aquilo tudo era espiritual. Ele falava na época, era uma visagem, era uma coisa assim que ele não sabia explicar. Ele já tinha escutado falar muita coisa, muita história, mas o vovô nunca tinha presenciado algo assim. Então, ele ficava até o final da tarde e torcia para que a sabiá se manifestasse. Não raramente, a sabiá cantava. Ele corria lá e ainda podia ver um pouco daquela moça, o vulto daquela moça. Meu avô passou a conviver com aquilo. Ele ficava sentado debaixo daquela paineira, naquele banquinho, observando a foto daquele relicário, e de vez em quando ele tinha a certeza de que não estava ali sozinho. Ele não via, porque a moça de perto não aparecia para ele, mas ele sentia a presença dela. E para confirmar, ele sentia que a sabiá pousava na paineira e cantava. Muitas e muitas vezes, meu avô tentou surpreender aquela moça outra vez. Queria chegar perto dela, saber o que ela tinha para dizer, mas ele jamais conseguira tal feito. Sempre que ele tentava uma aproximação, ela se desfazia no ar como neblina fosse e desaparecia. Até que houve um momento em que meu avô resolveu interpretar essas aparições da moça.
ele sabia que aquele relicário, de certa forma, ele teria que ser devolvido para ela. Então meu avô foi cavando naquele miolo da sepultura, fez um buraco mais ou menos profundo, coisa de 1 metro, colocou ali o relicário e o cobriu novamente com terra. Depois que ele fez isso, vocês acreditam que houve novamente o aparecimento da moça? E desta vez, a moça sorriu para o meu avô e disse: obrigada. Ele conseguiu ler nos lábios o obrigada dito por ela. Foi nesse dia que ele, chegando em casa, contou toda a história para minha avó. A minha avó ficou abismada e chegou como católica a dizer para ele: essas coisas não existem. Mas a verdade é que a minha avó tinha certeza absoluta de que aquele homem jamais havia mentido para ela. E assim como a vovó teve a certeza de que meu avô estava apaixonado por aquela moça. Ele estava apaixonado pela Florinda, a beleza daquela moça, a moça do retrato. E ele, passado um tempo, vovô até começou a sonhar com ela. Essa história foi ficando da vovó, que contou para os seus filhos. A minha mãe foi uma das primeiras a tomar conhecimento, até que o desfecho mais emocionante acabou acontecendo. O tempo passou. Quando meu avô contava 92 anos de idade, 92 anos de idade, no último dia de vida do meu avô, ele já sofrendo com as doenças, mas no último dia, ele acamado, no dia em que ele fecharia os olhos pela última vez, meu avô, diante da minha avó e dos filhos, meu avô abriu um sorriso e falou pela última vez. Ele ignorou as pessoas todas que estavam no quarto. Apenas abriu o sorriso, olhou para um ponto fixo qualquer e exclamou: oh, a Florinda está aqui. A Florinda está aqui dentro do quarto. Ela veio me buscar. E eu vou embora com a Florinda. Mas eu quero deixar para vocês claro que eu amei vocês todos. Vocês todos eu amei. Tô pronto, Florinda. Tô pronto. Obviamente que ninguém tem provas para dizer exatamente o que aconteceu depois, mas a dedução é lógica, que o meu avô foi conduzido pela alma da Florinda pelo outro lado do mistério. Paulinho Boa Pessoa, essa era a história que eu tinha para contar. Eu espero que os seus ouvintes tenham gostado e vou ficar aguardando os comentários de vocês todos a partir de agora.